Bom dia, irmãos. Obrigado aí a todos que vão acompanhar nosso culto. Então, vamos começar com os avisos de hoje. Não vamos esquecer, EBD 10h30, acabando o culto, mais meia horinha. Temos a EBD no Zoom, então se você não tem o link, fale com a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente vai poder estar repassando esse link para você, ok? Em relação à nossa volta presencial, a liderança, a igreja tem feito o melhor aí para estruturar da melhor forma possível essa volta. Então estamos todos ansiosos por isso, mas estamos pensando da melhor forma para que todos fiquem realmente confortáveis, para que não haja perigo, para que não haja nenhum inconveniente a todos. E assim que tivermos realmente mais informações, assim que tudo estiver bem estruturado, nós vamos avisar nas nossas redes sociais, vamos avisar por WhatsApp, vamos estar avisando nos cultos. E falando em redes sociais, nossas redes sociais estão aqui do lado, então se você puder acessar, se você puder estar compartilhando os nossos materiais, se você puder estar visualizando, ouvindo, vai fazer muito bem para você e, como eu falei, não com o objetivo de que a igreja tenha muitos likes, mas para que a gente possa pregar mais o Evangelho nesse momento tão difícil que a gente tem vivido. Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe mais um dia, mais um tempo que podemos compartilhar e caminhar juntos na palavra do Senhor, buscando nela sempre uma palavra de direcionamento, de encorajamento e, acima de tudo, também de esperança, certo? Antes de tudo, né? Queria falar sobre o nosso irmão Alexandre. Ele já está em casa, graças a Deus.
agradeço a todos os irmãos, todos aqueles que estiveram orando por ele. Ele está se recuperando. Oremos por ele, porque ainda ele tem um tempo ainda de isolamento de mais 3 meses, tá? Ele vai ficar ainda em quarentena, que vocês e todos nós sabemos que não é fácil, né? Oremos por ele, oremos pela Sônia, oremos pela família, para que o Senhor continue a sustentá-los, né? E que a recuperação do Alexandre possa ser completa e o mais rápido possível, tá bom? Também outro motivo de agradecimento, né? Nasceu a Sarinha, a filha da Thaís e do Will. Nossa, que bênção, né? Bênção aí, eu vi um comentário do Will falando: hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, né? Que chegou a minha filha. Nossa, que bênção, né? Will, um grande abraço para você, que Deus te dê muita força, saúde. Ele também está lutando aí com essa questão do Covid. Oremos por ele, oremos pela família, oremos para que Deus possa sustentá-lo e guardá-lo nesse momento também. Mas parabéns aí para a Thaís e para o Will, ok? Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus e falar sobre um tema que acho que, com certeza, né? Não acho, né? Tenho certeza, na verdade, de que fala muito ao nosso coração, que há uma extrema necessidade de um sentimento de gratidão, ainda em meio à situação difícil que nós estamos passando, né? Nessa pandemia, nesse momento onde a situação econômica não é fácil, onde temos que lutar contra um inimigo invisível, né? Mas temos que ser gratos, né? Acho que a gratidão deve tomar conta da nossa vida, e a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, né? E sempre isso com uma atitude de gratidão, né? Com ações de graças, disse Filipenses. Se você quiser abrir sua Bíblia e ler, aí você vai entender que a gratidão é o que traz a paz que sobrepassa todo entendimento. E hoje eu queria me focar especificamente num ponto, num tema, né, na verdade, sobre a gratidão, que está lá nos Evangelhos. A gente vai caminhar um pouquinho com o Evangelho de Lucas, né? Capítulo 17, verso 11 até o 19. Quem estiver anotando aí, o título da pregação é Um Coração Grato, tá bom? Um Coração Grato. Lucas capítulo 17, verso 11 até o 19. Vamos ler? E depois vamos orar ao Senhor, tá bom? Lucas capítulo 17, verso 11 até o 19. Vamos fazer uma leitura corrida e depois vamos nos atentar aos detalhes. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Se você quiser grifar na sua Bíblia, coloque aí, né? Era samaritano. Versículo 17 diz assim: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Amado Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos de compartilhar a Tua Palavra, mais uma vez nesse dia. Peço, Senhor, que de fato o Teu Espírito Santo venha falar ao coração de todos nós, a nos trazer, Senhor, o entendimento e a necessidade, Pai, de que a gente precisa avaliar muito o nosso coração e, sobre todas as coisas, começar a construir um coração grato, Senhor. Um coração que
tende a observar, tende a enxergar, tende a se lembrar e até a falar das coisas que o Senhor já tem feito por nós. Eu penso que cada um dos nossos irmãos que está nos vendo, que está nos ouvindo, que está assistindo o Senhor na internet ou em qualquer lugar, que o Teu Espírito Santo possa falar diretamente ao coração e à mente de cada um deles. Que nós possamos ser gratos, Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres que não só olham para aquilo que não temos, mas que nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor já nos deu e ainda mais a salvação em Cristo Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Pessoal, diz aqui, vamos expor o texto, diz assim que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Na verdade, quem tem uma noção um pouquinho clara sobre o mapa, né, de Israel, vai saber que a Samaria e Galileia era mais ou menos a fronteira, né, entre Israel e o reino do norte, né, da Samaria, na verdade, né, da Judeia e da Samaria. O que acontece? Jesus, para ir até Jerusalém, Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus precisava passar por aquele lugar. E a palavra de Deus nos está dizendo que Jesus passou pela fronteira, né? Aqui diz divisa, mas ele passou no meio, né? Num lugar neutro entre a Galileia, entre a Samaria, Jesus passou por lá, indo para Jerusalém. Mas o que aconteceu? Ele entrou num povoado e 10 leprosos dirigiram-se a ele. Prestem muita atenção, tá bom? Prestem muita atenção. 10 leprosos se dirigiram a ele. E eles ficaram a certa distância. Detalhes que a gente precisa prestar atenção aqui. Quando a gente compara a palavra de Deus com Levíticos capítulo 13, versículo 45 até o 46, existe uma lei, que era a lei de Moisés, que dizia que os leprosos, por necessidade, deviam se manter afastados das pessoas. Por quê? Porque eles estavam com uma doença, a doença da lepra, e a doença da lepra era muito contagiosa. E pessoas que estavam com lepra eram consideradas impuras. Tanto é que se você abre a sua Bíblia lá em Levíticos capítulo 13, verso 45 e 46, você vai enxergar qual era a frase que essas pessoas deviam dizer e a maneira que elas deviam andar pela rua quando elas saíam. Primeiro que estes homens, com certeza, ao ter tanta necessidade, eles se uniram, né, na mesma causa. Qual era a causa deles? Eles estavam lutando contra uma doença que levava até a morte. Então, uma pessoa sozinha talvez não conseguiria viver ou se sustentar. Então, entre eles andavam em grupos, né, esses 10 leprosos. Agora, o que acontece? Eles chegam até Jesus, com certeza já tinham ouvido falar da fama de Jesus, mas à distância, eles pedem que o Senhor, eles gritaram, né? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Pessoal, havia uma necessidade, como já disse, que os leprosos gritassem que eram impuros. E imagina você andar pela rua em São Paulo, ou em qualquer outra cidade do grande ABC, gritando impuro, 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 né? Que vergonha, que muitas vezes, que humilhação, né? Ter que fazer isso, mas era a regra de como as pessoas se mantinham, né? Alheios àquela enfermidade, àquela doença. Mas você vai perceber uma coisa interessante até nessa atitude. Eles gritaram em alta voz, né? Os 10. Eles vão falar: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Interessante que eles vão fazer da mesma necessidade de todos eles um ponto, alguma coisa que os une. Tá bom? O que é? A necessidade que eles estavam passando uniu essas pessoas. De fato, eles entenderam que juntos seria muito melhor lutar contra essa doença do que um sozinho. Mas vamos continuar lendo. O verso 14, veja: ao vê-los, esse é Jesus, ele disse, preste atenção a essa palavra, ele disse:
vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Pessoal, Jesus não tocou nesses homens. Jesus nem se aproximou desses homens. Mas ao vê-los e ao entender a necessidade dele, com a sua palavra, ele diz: vão se mostrar ao sacerdote. Você sabe o que significa essa frase? Se você lê lá Levíticos, você não precisa sair daquela passagem, Levíticos capítulo 13 ou 31, Levítico capítulo 31, tá bom? Você vai enxergar que havia uma maneira da pessoa voltar à vida comunitária, tá? Por quê? Você precisa entender aqui, um parêntese. Quando uma pessoa contraía lepra, ela era avaliada, né, pela família e por ela mesma também. E ela precisava se afastar, o que nós estamos fazendo hoje, né? Precisava ficar em quarentena. Só que a lepra era uma doença que naquela época não tinha cura. Então a tendência é que a pessoa se afastasse da vida comunitária e vivesse sozinha ou num grupo de leprosos, como nós estamos vendo aqui, para tentar se sustentar até o dia que chegue a hora da pessoa, né? Porém, podia acontecer da pessoa ser curada, dependendo do tipo de lepra que a pessoa tinha. Só que para ela ser reinserida na vida comunitária, ela devia se mostrar ao sacerdote. O sacerdote na época tinha o quê? O padrão de avaliação para que a pessoa voltasse à vida comunitária, né? Então, por que Jesus está falando isso para os 10 leprosos? Gente, vão se mostrar ao sacerdote, porque Jesus já estava dizendo, já estava sabendo o que iria acontecer com eles no caminho, porque foi o que você leu, foi o que eu li, e vamos continuar lendo, verso 14, ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se ao sacerdote, ou seja, Jesus já fala, mostrem-se ao sacerdote, e enquanto eles iam, foram purificados. Está vendo? Jesus está mostrando a sua onisciência, ele já sabia o que iria acontecer com esses homens, enquanto eles iam. O milagre aconteceu sem a necessidade de Jesus tocar, mas simplesmente pela palavra de Jesus. Aqui você vê que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca do Senhor, tem de fato poder. Agora perceba o verso 15, aqui vem o enredo da história. Só um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Uau! Nossa! Gente, não sei quantos de vocês sabem, mas existia uma feroz antipatia entre os judeus e samaritanos. Era impressionante, porque essas pessoas não conseguiam nem andar pela mesma rua, pela mesma vereda. Eles não conseguiam caminhar e ir e frequentar o mesmo lugar juntos. Porém, nós podemos ver que no momento de extrema necessidade, no momento de uma luta contra a morte, judeus e samaritanos se uniram. Ou seja, esse samaritano estava no grupo de 9 leprosos que juntos completavam 10. Mas a Bíblia nos fala que eles andavam em grupo. Quer dizer que a doença, a necessidade e o momento difícil uniu estas pessoas e deixou elas, sem aquele sentimento de antipatia que sentiam uns pelos outros. Quando a necessidade é grande e comum a todos, as pessoas se unem em prol de uma mesma causa. Mais ou menos o que está acontecendo hoje. Todos nós estamos passando, de alguma maneira, lutando contra a mesma doença.
E não é só uma nação, não é só um estado, não é só uma cidade, mas é o mundo todo. E todos estamos em procura dessa cura que realmente esse vírus precisa. Mas continuemos a estudar essa passagem. Diz o verso 16, verso 15, um deles viu que estava curado. Perceba que o samaritano estava indo com um grupo dos 10, e ele para, e ele percebe que ele está curado. Só que é tão grande o sentimento de gratidão que ele sente, e eu imagino, se ele estava curado, agora era samaritano de novo, como que os outros veriam ele? Será que agora que ele estava limpo da doença, as pessoas começariam a olhar para ele com indiferença e o sacerdote não o aceitaria ou não deixaria ele entrar no templo? Mas esse homem tem um sentimento de gratidão tão grande que ele se volta para Jesus e ele diz assim, louvando a Deus em alta voz, gritando. Anteriormente ele gritava, impuro, impuro, mas agora ele grita, louvando a Deus e sendo grato pelo que Deus tinha feito, porque a esse homem tinha sido devolvida, ou tinha sido dada de novo a oportunidade de voltar a uma vida em comunidade. Pense quantas pessoas, quantos familiares, quantos filhos, quantos amigos ele tinha deixado por conta dessa doença. Talvez não tenha conseguido participar de momentos alegres com a família. Mas agora, depois de ter passado por essa necessidade terrível, por esse momento complicado, ele tinha visto a mão de Deus, que tinha curado ele e ele estava voltando para a vida em comunidade. Só que não termina por aí, o verso 16 fala que ele se prostrou aos pés de Jesus, se ajoelha, o adora, e agradece. A palavra, ele agradeceu de todo o coração. E este era samaritano. Verso 17 diz assim, Jesus perguntou, mas peraí, não foram purificados todos os 10? Jesus sabia que os 10 tinham sido limpos. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Gente, aqui nós vemos um exemplo claro de pessoas que muitas vezes buscam a Deus no momento de extrema necessidade, no momento de extrema dor, de extremo sofrimento. Porém, quando esse sofrimento passa, as pessoas tendem a se esquecer de quem foi ou quem é aquele que tira toda a nossa dor e é capaz de nos sustentar em momentos complicados. Muitos querem os milagres de Deus, mas poucos são os que querem ao Deus dos milagres. Muitas pessoas correm atrás da cura, mas poucos vão até o médico, que é Deus, para agradecer pela cura que esse Senhor nos dá. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas poucos querem o Deus que nos dá as bênçãos. E quando falo isso, estou falando de que muitas vezes oramos e pedimos e clamamos e nos ajoelhamos diante do Senhor quando estamos em momentos de extrema necessidade, extremos momentos onde perdemos o controle. Porém, quando as coisas voltam ao normal, essa palavra que está realmente tocando o coração de todo mundo, o normal, o novo normal, meu coração se volta ao que era antes. Mas esse samaritano disse que não, porque veja o 19 diz assim, então Jesus lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Gente, o milagre pode ser a cura, mas a cura da doença não traz salvação.
A salvação quem traz é o Deus que faz o milagre. Muitas vezes o nosso coração está mais voltado com as coisas que o Senhor pode nos dar e não com a plena salvação que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Porque, gente, a fé desse homem que voltou a ser grato a Jesus, e quando ele estava se ajoelhando e reconhecendo que se não fosse por Jesus ele não estaria ali, Deus não somente tirou a doença da lepra dele, Deus lhe deu a salvação. A tua fé te salvou. Gente, realmente aqui a palavra curar é o que está escrito ali, né? Só que a cura que Jesus trouxe sobre esse homem não era só uma cura física, senão uma cura também espiritual. Essa narrativa que nós estamos lendo aqui não é apenas peculiar a Lucas, mas também enfatiza vários temas características de Lucas. Jerusalém era o objetivo da jornada de Jesus, e Jesus tem piedade de pessoas sem importar a importância social que elas tinham ou não. Jesus sempre está em conformidade com as normas judaicas. Você pode ver isso. Jesus se movia através das leis judaicas e fazia as pessoas cumprirem a lei também. Só que em meio a cumprir a lei, ele lhes mostrava que se não fosse por Deus agindo na vida deles, eles não conseguiriam cumprir essas exigências. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que a gratidão possui 3 pilares básicos. Anote, por favor, e nós vamos trabalhar um pouquinho com isso. 3 pilares básicos tem a gratidão: observar, anote, observar ou enxergar, como você quiser colocar ali. Relembrar, a necessidade de rememorar, tá? Ou de lembrar mesmo. E o 3, manifestar, falar, declarar o que Deus já fez por nós. Observar. Somente é grato o coração que percebe, que observa e enxerga o que Deus faz na nossa vida dia após dia. Um homem somente pode ser grato, uma mulher somente pode ser grato quando ela está atenta, ou ele está atento às coisas que Deus faz na sua vida durante todos os seus dias. Eventualmente menosprezamos e minimizamos ou consideramos de pouco valor as coisas que recebemos. Muitas vezes recebemos o que queremos, mas aquilo não nos satisfaz. É muito fácil murmurar, maldizer e até gritar, porque não percebemos a intervenção de Deus nas nossas vidas. Quando estamos atentos aos movimentos de Deus, quando nós somos capazes de enxergar a mão da nossa vida, surge uma natural expressão de louvor em nós. O que eu estou querendo dizer? Quando você, meu irmão, a minha irmã, é capaz de parar na sua vida e sentar para avaliar o que Deus já tem feito na sua vida, não tem como você não terminar como esse leproso terminou, louvando ao Senhor, cantando, agradecendo, dizendo: nossa Deus, se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui. Diz aqui que a característica fundamental da gratidão é a capacidade de perceber o que Deus faz por você todos os dias da sua vida. Vou repetir: a característica fundamental da gratidão é a capacidade de perceber Deus em cada detalhe da sua vida. Algumas pessoas se preocupam somente com a bênção e, como já disse, ignoram aquele que traz a bênção, que é Deus. O segundo pilar da gratidão, a necessidade de relembrar. O outro pilar da gratidão é a lembrança.
Aliás, os franceses definem gratidão como a memória do coração. Podemos perceber, mas ainda assim esquecer. Muitas pessoas são capazes de enxergar o que Deus faz na vida delas. Mas uma coisa que se faz necessário também é lembrar, porque tendemos a esquecer rapidamente o que Deus tem feito. Eu já tenho falado para vocês uma coisa que eu tenho feito muito tempo atrás, desde muito tempo atrás, é a necessidade de um memorial de gratidão. Motivos de oração, motivos de agradecimento. Comece seu ano, comece mesmo agora, esse segundo semestre de 2020, anotando todas as coisas que te preocupam e aquelas que você derrama diante do Senhor. E no final do ano, sente para avaliar quantas dessas coisas que te preocupavam o Senhor não colocou a mão e te tirou de lá, ou abriu mão e deu direcionamento, te deu direcionamento para você em um momento de extrema necessidade. A gratidão tem este enorme poder de trazer à memória a lembrança abençoadora. Você se lembra de alguém que tenha abençoado muito a sua vida? Às vezes, nós gostamos de receber bênçãos das pessoas, mas quantas vezes nos lembramos das pessoas que nos deram essas bênçãos? É muito bom receber, mas é bom também você se lembrar das pessoas que te deram a bênção quando você a recebeu. Seja uma roupa, seja um prato de comida, seja um passeio que alguém te deu, seja um encorajamento, um conselho bom. Se lembrar de pessoas que abençoaram as suas vidas, com certeza é algo que caminha muito do lado do que é um sentimento de gratidão. E lembre-se, o sentimento de gratidão traz paz. Mas observar e relembrar não são suficientes se a gente também não falar, não começar a dizer, a declarar para as pessoas o que Deus já tem feito por nós. O último pilar é a declaração, é a manifestação. Se estamos gratos por algum gesto de amor, naturalmente demonstramos e declaramos isso. A falta de apreciação decorre da ausência dos primeiros pilares. Quando você é incapaz de falar de alguma coisa que o Senhor fez na sua vida, é porque você já foi incapaz de observar e capaz sequer de relembrar das coisas que o Senhor já fez por você. Entenda, você nunca vai poder me dizer, por exemplo, vamos supor que eu, pastor, te mando uma mensagem e te digo assim: meu irmão, a minha irmã, me fale alguma coisa que o Senhor fez por você nesses últimos 2 anos. Se você não tem estado atento, se você não foi capaz de observar, se você não é capaz de relembrar, você nunca vai ser capaz de poder falar o que Deus já fez por você. Entenda, o fato de você declarar o que Deus já fez por você traz totalmente a necessidade de você observar o que Deus faz e relembrar o que Deus já fez por você. Em relação a Deus também é assim, quando percebemos e nos lembrarmos, surge adoração e louvor espontâneo. Quando nos lembramos, quando nós observamos, podemos sim dizer como o salmista diz, né? Todos os dias te bendirei, para sempre eu te bendirei. Uma pessoa grata declara sempre isto ao Senhor: cultuar e servir a Deus é algo espontâneo no coração da pessoa redimida. É algo espontâneo no coração da pessoa madura. Trazer ofertas e dízimos à casa do Senhor é uma alegria para aquele que sabe que todas as coisas são resultantes da graça amorosa de Deus. Vamos olhar de novo para o leproso. O leproso volta proclamando em alta voz. Ele não apenas percebe e lembra
o que Deus fez, mas ele também declara. Anteriormente ele declarava a sua impureza, se lembra? Ele gritava impuro, impuro, mas agora ele lembra que Deus já o tirou dessa circunstância, dessa situação, e por isso ele declara: glórias a Deus, porque o Senhor me tirou dessa situação. Ele se torna testemunha da cura, testemunha da sua salvação. Ele grita em alta voz. E você, meu irmão, a minha irmã, tem conseguido perceber, tem conseguido observar, e não só observar, mas lembrar das bênçãos que o Senhor tem te dado? E sobretudo, como você tem declarado isso para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem declarado de fato? Você tem conversado com pessoas sobre as bênçãos que o Senhor já trouxe sobre você? Talvez o livramento de uma doença, talvez o livramento de uma situação de extrema necessidade, talvez suprindo as suas necessidades básicas. Esses três são os pilares da gratidão: observar, relembrar e declarar. É impossível declarar sem se lembrar, e não há memória sem que haja percepção. Infelizmente, há pessoas que não reconhecem os benefícios recebidos, tornam-se murmuradores, descontentes e insatisfeitos. Qualquer contrariedade se torna motivo para lamentação ou mesmo até para blasfêmia. Jesus estava decepcionado, de fato, de alguma maneira, quando ele olha e ele pergunta: onde estão os outros 9? A verdade é que, muito parecido com esses 9, todos nós corremos o risco de valorizar apenas a experiência. E certamente esses outros 9 leprosos, eles não deixaram de reconhecer a bênção recebida, né? Mas esqueceram de se voltar para aquele de quem procede a dádiva. Eles devem ter saído por aí com gratidão: agora sim, mas se esqueceram daquele que era capaz de tirar a lepra, mas também de perdoar os seus pecados. Perigos da ingratidão. Alguns perigos para você anotar aí. Existe o perigo de não valorizar o doador, apenas a dádiva. Em dias de espiritualidade fast food, é fácil buscar as bênçãos e se esquecer do abençoador. Outro perigo da ingratidão é não receber a salvação junto com a cura, como já disse, né? Jesus assegura ao homem que voltou agradecido uma nova condição. Versículo 19 diz: então ele lhe diz: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Veja, o salvou, o curou, mas ele já estava curado. Jesus não está se referindo à cura física, mas ele está se referindo aqui à cura espiritual. O milagre pode curar, mas o milagre não pode salvar. O milagre por si só, ele não salva ninguém. Mas o Deus que faz milagre é capaz de salvar a quem coloca a sua fé nele. Para terminar, perdão, serviço e gratidão são atitudes que devem caracterizar os cristãos. E essa atitude é exemplificada no relato da cura dos 10 leprosos. Porque Jesus perdoou, Jesus serviu, mas acima de tudo nós temos um exemplo claro de gratidão e ingratidão aqui. A grande lição é dada mais uma vez por um samaritano. Perceba, um homem que aos olhos dos judeus era alguém rejeitável, porém aos olhos de Deus era quem mais se humilhou, quem mais buscou, quem mais adorou ao Senhor. Para terminar, meus irmãos, tenhamos um espírito de gratidão, caminhe a sua vida diária, procurando, observando pequenos detalhes de onde Deus está colocando a mão.
E se você não consegue enxergar, tente relembrar. Tente relembrar coisas que o Senhor já fez lá atrás. Mas não fique só ali. Quando você conseguir relembrar, quando você conseguir observar, com certeza, um coração grato trará em você um sentimento de gratidão que te levará a louvar ao Senhor e parar de se queixar, parar de reclamar. Pequenas coisas o Senhor faz todos os dias. Grandes coisas também o Senhor é capaz de fazer por nós. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesse dia, sendo gratos primeiramente pela nossa salvação, que é o maior milagre que o Senhor realizou nas nossas vidas. Pai, nos ajuda a sermos capazes de observar a Tua mão nessa nossa realidade. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar as coisas que o Senhor já fez na nossa vida, em como o Senhor já nos dirigiu até aqui. Nos ajuda a lembrar na Tua palavra, Senhor, a maneira que o Senhor já agiu com o Seu povo. E que depois disso, Senhor, a gente tenha sentimento de gratidão, essa gratidão que traz a paz que sobrepassa todo entendimento. E que com essa paz nós sejamos capazes de louvar o Teu nome com cânticos e declarando para as pessoas quão grande é o Senhor. Pai, não nos permita esquecer que o maior de todos os nossos problemas o Senhor já solucionou. Colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, que veio ao mundo, derramou seu sangue na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive. E o Senhor voltará. E que para esse momento de volta, Senhor, nós tenhamos mais sentimentos de louvor e de gratidão do que de qualquer tipo de reclamação. É assim que nós oramos, Pai. E que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, um bom final de semana e que Deus abençoe. Amém.
Pedidos de oração. Primeiro, vamos pensar, peça para que Deus torne o seu coração, o nosso coração mais grato por tudo que Ele tem nos permitido fazer nessa pandemia. Como nós ouvimos na pregação de hoje, temos que aprender a ser mais satisfeitos, mais gratos e termos uma vida mais grata pelo que Deus tem proporcionado a nós. Ore para que Deus proteja as pessoas que estão gradualmente voltando ao trabalho. A partir desse mês e em agosto, muitas pessoas da nossa igreja já têm voltado gradualmente aos seus trabalhos presenciais e isso pode conter algum risco. Então, olhe por essas pessoas, veja o que nós podemos fazer por elas. E se você está nessa situação, olhe para que Deus tranquilize o seu coração, para confiar que Ele vai estar te protegendo também. E olhe pela economia do nosso país. Da mesma forma que as pessoas estão voltando presencialmente ao seu local de trabalho, isso vai com certeza gerar vai fazer com que a economia gire mais e que ela possa se recuperar. Então olhe pela economia do nosso país, para que as pessoas que estão em posição de decisão tenham discernimento e sabedoria para isso. E 2 pedidos de agradecimento, ore agradecendo, que o pastor Samuel já falou no começo do culto. Um é pelo Alexandre Bernardes, que inclusive ele faz aniversário hoje, daqui a pouco nós vamos falar sobre os aniversariantes. Ele fez lá a cirurgia, tudo correu bem, agora ele está nesse período que ele tem que recuperar. Então, ore agradecendo a Deus por isso também. E ore agradecendo pelo nascimento da Sara, que o pastor Samuel também falou no começo do culto. Então, ore por isso. Tem uma fotinho dela aqui, muito bacana, muito legal. Ore para que Deus proteja qualquer bebê que nasce nesse momento. É uma situação muito delicada. Então, ore pelos pais, ore pela pequena Sara também. Hoje temos 2 aniversariantes muito especiais, o Alexandre Bernardes, como eu falei. Então já dê os parabéns para ele, já pergunte como ele está, já continue orando por ele. Então quer dizer, um presentão que Deus tem dado para ele, mais um ano de vida. E ele realmente talvez nesse momento tem valorizado mais isso, porque passou por situações bem delicadas nos últimos meses. Então, ore por ele e ore pela Larissa, também faz aniversário hoje, nossa menina cantora. Então, dê os parabéns para ela virtualmente, para que ela realmente se sinta abraçada, sinta o afeto da nossa igreja. E durante a semana, nós temos amanhã 3 aniversariantes. O Dito e 2 queridas, Vanessa e Jânia. Então, dê os parabéns para elas também, cumprimente-as, e isso vai fazê-las realmente sentir muito o carinho da nossa igreja. Dia 28, a Manu, filha do Charlons e da Vanessa. Dia 29, a Renata. Dia 30, nosso querido Ivo, então dê os parabéns para ele no dia 30. Assim como o John, ele não está muito feliz, porque o time dele perdeu esses dias, mas dê os parabéns para ele, para que ele realmente sinta também o carinho da nossa igreja. E dia 31, com 55 anos de casado, a Geni e o Bonão completam um aniversário de casamento. 55 anos. É muito mais do que muita gente tem de vida, então que privilégio a gente ver isso na nossa igreja. Então parabéns, Geni e Bonifácio. Então dia 31 cumprimente eles também por esse tempo de casamento. E dia 1º, completando a semana, nosso querido Marcos Caco, tá lá ficando cada vez com menos cabelo, mas cumprimente ele, porque ele vai fazer aniversário dia 1º.